E aí, galera Cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A derrota avassaladora do Vasco da Gama para o Puerto Cabello ainda está sendo digerida pela torcida, e o sentimento de frustração é palpável. O time carioca não apenas perdeu, mas foi goleado de forma humilhante na Venezuela, deixando uma impressão negativa que continua a ecoar nos bastidores e nas discussões sobre o desempenho da equipe. Com essa derrota, o Vasco viu exposto seu atual momento de vulnerabilidade, onde a falta de entrosamento, a fragilidade nas jogadas e a ausência de uma liderança forte dentro de campo foram evidentes. Enquanto o clube tenta se reerguer, a crítica sobre o time e suas estrelas aumenta, e a decepção da torcida é refletida nas palavras de muitos comentaristas. Durante o programa Redação, do Sport TV, o narrador Gustavo Villani não hesitou em expressar sua opinião sobre um dos maiores ídolos do clube, Felipe Coutinho. Para Villani, o meia não tem mostrado o futebol esperado de um jogador de sua estatura e é uma sombra de sua antiga forma. O Felipe Coutinho é triste em campo, disse Villani, apontando a falta de atitude do jogador. Segundo o narrador, Coutinho tem demonstrado uma postura abatida durante as partidas, algo que, para ele, é inaceitável para um ídolo que deveria liderar o time e inspirar confiança nos companheiros e na torcida. A crítica não parou por aí, e o narrador ressaltou que o meia perde a bola e, em vez de lutar para recuperá-la, balança a cabeça, como se conformasse com os erros cometidos. Villani também foi enfático ao questionar até quando a torcida vascaína irá continuar carregando o Coutinho no colo. Para o comunicador, a paciência da torcida tem limite, e, se o jogador não entregar o esperado, o vínculo com o clube e com seus fãs pode começar a se desgastar. Ele veio para resolver, mas está longe de entregar o que se espera de um jogador com seu talento, comentou Villani. As palavras de Villani sugerem que a torcida do Vasco, que há muito tempo aguarda a volta de um time competitivo, já começa a se cansar de esperar por algo que ainda não aconteceu, especialmente quando se trata de um ídolo que deveria ser a solução para os problemas da equipe. Além de Coutinho, o narrador também fez menção ao francês Dimitri Payet, outro jogador que não conseguiu cumprir as expectativas durante sua passagem pelo Vasco. Villani citou o curto período em que o francês foi produtivo, mas lembrou que, fora esse momento, ele não entregou o que se esperava de um jogador com sua qualidade e histórico. Payet teve 4 ou 6 meses bons, mas o restante do tempo não mostrou a que veio, disse Villani. A comparação entre os dois jogadores, Coutinho e Payet, demonstra o quanto a torcida vascaína tem sido exigente e o quão frustrante tem sido ver esses grandes nomes do futebol mundial não conseguirem fazer a diferença no time. Por fim, as críticas feitas por Gustavo Villani refletem o anseio da torcida do Vasco por um time mais competitivo e eficiente, capaz de enfrentar grandes desafios e conquistar vitórias consistentes. A cobrança é direta e impiedosa, e não se trata apenas de uma insatisfação com jogadores individuais, mas sim de uma frustração com o coletivo, com a falta de evolução e a sensação de que o clube tem potencial, mas não consegue traduzir isso em resultados em campo. A pergunta que fica no ar é: até quando a torcida vascaína vai ter que esperar por uma resposta convincente desses ídolos e desses jogadores, que chegaram com a promessa de resolver, mas ainda não entregaram o esperado? A continuidade de jogadores como Coutinho no time dependerá da sua capacidade de mudar esse cenário, e, caso isso não aconteça, o apoio da torcida poderá se enfraquecer rapidamente. Nos bastidores do Vasco da Gama, uma nova turbulência se desenha, e o futuro do presidente Pedrinho pode estar em jogo. O clube, que já vive um momento delicado no campo, agora se vê imerso em uma crise política interna que ameaça atingir o cargo mais alto da diretoria. Rumores de um possível impeachment de Pedrinho começam a ganhar força, com setores influentes do clube questionando sua gestão e a maneira como tem conduzido as finanças e as decisões administrativas. Em um cenário onde a torcida cobra resultados e as promessas de revitalização do time parecem cada vez mais distantes, a pressão sobre o presidente aumenta, gerando um clima de incerteza e especulação nos corredores de São Januário. Enquanto Pedrinho tenta se manter firme diante das críticas, a oposição dentro do clube se fortalece, e o clima de desconfiança começa a crescer entre os próprios membros da diretoria. Nos últimos dias, reuniões secretas e articulações nos bastidores têm sido intensas, com grupos defendendo tanto a continuidade do atual presidente quanto aqueles que buscam uma mudança radical. A possibilidade de um impeachment, que parecia remota até pouco tempo atrás, agora é vista como uma alternativa viável para aqueles que acreditam que o Vasco precisa de uma nova liderança para voltar a trilhar o caminho das vitórias, tanto dentro de campo quanto fora dele. A pergunta que fica é: será que Pedrinho conseguirá reverter essa crise e manter sua posição, ou o clube está prestes a viver uma nova virada, desta vez, na política interna? O cenário se torna ainda mais tenso à medida que o possível impeachment de Pedrinho ganha mais força e os bastidores do clube se tornam palco de intensas articulações. A expectativa é crescente: o que virá a seguir?
A torcida, já frustrada com os últimos resultados dentro de campo, agora observa atentamente cada movimento político no clube, se perguntando se uma mudança na presidência pode ser a chave para uma transformação mais ampla no Vasco. Afinal, muitos acreditam que a crise interna reflete diretamente no desempenho da equipe, e uma nova liderança poderia trazer a renovação necessária para reconquistar a confiança dos torcedores e retomar o rumo das vitórias. A pressão está nas mãos de Pedrinho e dos membros da diretoria, que agora precisam decidir entre o risco de um confronto aberto com a oposição ou tentar encontrar um caminho que leve o clube a uma paz política que também reverberará em campo. A pergunta persiste: o que o futuro reserva para o Vasco, e quem realmente tem o poder de mudar o destino do clube neste momento decisivo? Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. A pergunta que paira no ar agora é: o que você, torcedor vascaíno, pensa sobre a possível saída de Pedrinho da presidência do clube? A crise política está cada vez mais evidente, e a pressão sobre o presidente é crescente, mas será que a troca de comando é a solução para os problemas do Vasco? Ou seria mais sensato dar tempo para que Pedrinho, com todos os desafios à sua frente, consiga colocar o time nos trilhos? O que realmente está em jogo neste momento não é apenas o futuro de um presidente, mas o rumo de um dos maiores clubes do Brasil. Torcedor, sua voz tem peso, e queremos saber sua opinião sobre o que realmente está em jogo nesta turbulência interna. Será que a mudança de liderança pode trazer aquele renascimento que o Vasco tanto busca, dentro e fora de campo? Muitos torcedores acreditam que a queda de Pedrinho poderia ser o ponto de partida para uma nova era no clube, um momento de reestruturação e planejamento mais eficaz. Outros, no entanto, temem que uma mudança tão radical poderia resultar em mais instabilidade, afetando ainda mais a performance da equipe e a relação com a torcida. E você, o que acha? O que seria mais importante nesse momento, estabilidade política ou a busca por resultados imediatos, com uma nova liderança à frente do clube? À medida que o possível impeachment de Pedrinho ganha mais repercussão, é impossível não refletir sobre os caminhos que o Vasco pode trilhar. Será que a resposta para os problemas do clube está em uma nova presidência ou em um esforço conjunto para corrigir os rumos da atual gestão? A torcida, como sempre, será um fator decisivo nesse processo. Você, torcedor vascaíno, acredita que o presidente tem ainda força para reverter esse cenário? Ou já é hora de buscar um novo líder para conduzir o Vasco a um futuro mais vitorioso? Sua opinião pode ser o reflexo de uma mudança maior dentro do clube. E, claro, o fator mais importante de todos, o time dentro de campo. A atual crise política tem influência direta no que acontece nas quatro linhas? A falta de resultados e o clima de incerteza afetam a moral da equipe? Ou será que, se Pedrinho continuar no cargo, ele será capaz de unir o clube, dar estabilidade e criar uma base sólida para o futuro? Queremos saber o que você pensa. O Vasco vai continuar a enfrentar turbulências políticas, ou essa fase de crise será superada com uma nova liderança? A sua opinião é fundamental, e, juntos, podemos refletir sobre o que realmente é necessário para que o Vasco volte a brilhar como um dos maiores clubes do Brasil. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.